Shabbat Shalom, Ravelim. Shabbat Shalom, Legulan. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom, minha amiga. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom para o Brasil. Shabbat Shalom para o mundo. E que mundo, né? O Eterno disse as seguintes palavras para Moshe: Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho. Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, para o guardar. Usa ele em memória de mim. Usa ele da seguinte forma: senta na porta da tua casa, na frente da tua casa, vai para as praças, né? E proclama a minha palavra, estuda a minha palavra, comenta sobre ela, né? Com os teus filhos, com os teus netos, com os teus vizinhos. E era isso que os talmidins de Yeshua faziam nos Shabbats. Preste bem atenção, né? Infelizmente a Bíblia que você lê, ela tem mais de 4.000 adulterações, criadas pelo romanismo, Igreja Católica, junto com o protestantismo, porque eles faturam em cima dessas adulterações. Mas preste bem atenção que todas aquelas curas, todas aquelas confusões, digamos assim, todos aqueles debates que aconteciam, né, era depois do estudo da Torá no sábado. Bem interessante isso, né? Então, Yeshua, ele não quebrou nenhum mandamento quando ele curava, porque o sábado ele foi feito para o homem. E a Torá nos diz, e o próprio ensinamento de Yeshua, né? Eu vim para dar vida. E a Torá, né? Quando a gente estuda a Torá, o sábado, né? Se você salvar a vida do sábado, você não está quebrando o mandamento. E ainda tem mais. A Torá diz o seguinte, os mandamentos dizem o seguinte, as instruções do Eterno, né? Os mitzvot. Se você não faz o bem, você peca, né? Você tem a oportunidade de fazer o bem. Se você não faz, você peca, ou seja, você fez o mal. Então vamos para a porção de hoje, né? Que é a porção Kititse. Kititse é quando saíres, né? Quando saíres, Kititse é a 49. Ela fica em Devarim 21, 10 a 25, 19. A Haftará e Yeshayahu, 40 do 1 ao 11. E a Brit Hadashah é Yohanan, Moshe, né? Marcos 1, 45. E a porção, ela começa, né? O Eterno dizendo as seguintes palavras: Ki titse lami hama al ayovecha unetan Adonai Elohecha beyadecha bechavita. Shivio. Quando saigas, né? Quando saigas à terra, quando saíres, né? Contra tus inimigos, e Adonai tu Elohim los entregues em tu mano e tomes prisioneiros e veas entre los prisioneiros uma mulher que luce bem para ti e te sientas atraído a ella e la queiras como tu mujer. La traerás a tu casa, donde ella se rapará su cabeça e se cortará las uñas e se quitará su roupa de prisão. Ella se quedará allí en tu casa e hará duelo por su aba e su ema por luna completa. Después de lo cual puedes entrar y tener relaciones con ella y ser su esposo, y ella será tu mujer. E você pode dizer assim: nossa, ela teve o marido ou o pai ou a mãe, não sei. Perdão, marido não, porque a Torá ela nos
nos condiciona a só pegar as virgens, né? Perdão pela expressão, mas essas mulheres teriam que ser virgens, né? Mas eles não faziam só assim, né? Eles pegavam as mulheres que tinham. Ela teve o pai, a mãe morto na guerra, ela teve os irmãos, né? Como está essa mulher, né? Odiando Israel. Odiando Israel. Aí o cara olha assim, o guerreiro israelita olha assim, gostei dela, vou levar ela para mim. Aí leva ela como prisioneira, porque ele gostou dela. Quando chega em casa, ele vai raspar a cabeça dela. Vai raspar a cabeça dela. Vai colocar roupa de prisioneira nela, ou seja, um saco. Vai cortar as unhas dela, ou seja, vai tirar toda a beleza dela. E vai passar um mês com ela, para ela se curar. Imagina, ela vai se curar de ter perdido o pai e a mãe. E aí ela fica nessa situação e a Torá diz que é para ela se curar, né, do que ela perdeu. E para o homem olhar para ela assim, toda, né, maltratada, desfigurada, e dizer, não, eu quero ela como esposa. Ou seja, ele vai criar um vínculo emocional e não só por visão. Ele não vai ser atraído só pela beleza dela, mas sim pelo que ela é. Se ele depois disso não quiser, ele deixa ela livre. Mas aí o que tá? Isso não é pesado demais para a mulher, para a moça, no caso, perder o pai e a mãe, né, passar por isso? Lembre-se de um seguinte: os pais não quiseram fazer aliança com Israel. A terra é do Eterno e eles são poceiros da terra. E o Eterno está expulsando quem não quer cumprir mandamento. Não querem cumprir mandamento, não. O camarada tinha a opção de fugir. Ué, Israel está chegando, vou fugir daqui. Mas não, eles queriam enfrentar Israel. Queriam guerrear com Israel. Achando que podiam vencer Israel. Achando que podiam, né? E aí, ela ficar viva seria um presente para ela, segundo a Torá. Estamos te dando uma chance de servir ao verdadeiro Elohim. Então, acredito que algumas poderiam odiar, mas outras poderiam dizer, pelo menos eu fui escolhida para ser esposa de um deles. Por aí vai. Né? Mais para frente a Torá vai falar sobre, né, se um homem tem um hijo que é testarudo e rebelde, que não obedece lo que disse a Abba y su ima, y aún después que ellos lo disciplinan, aún rehúsa prestarles atenção. A Torá ela vai dar um monte de condições aqui para que esse filho chegue a ser condenado, coisa que a gente acredita que nunca aconteceu, porque pai tem que ser surdo, mãe tem que ser surda. Você lê o texto direitinho, você vai entender, né? É quase que impossível que isso tenha acontecido, tá? Mais detalhes, como eu já disse, mais detalhes lá para trás. No verás el buey o la oveja de tu hermano extraviado y te comportarás como si no lo hubieras visto. No traerás de regresso a tu hermano. Los traerás. Mesma coisa, ele fala do boi, da ovelha, né? Se você não sabe de quem é, né? Ou seja, o boi está ali atolado na lama ou preso no cercado, né? Se ele ficar ali, ele vai morrer. Pode ser sábado, você tem que salvar. Pode ser do teu inimigo, do irmão, né? Teu inimigo também você tem que salvar.
Se você não sabe quem é o dono, salva, fica e leva para casa. E espera o dono aparecer. É assim. É assim. Mesma coisa é dinheiro, né? Dinheiro fica difícil, né? Mas um boi, a pessoa pode dizer, não, isso aqui é meu, mas e como é que você prova? Não, eu tenho vizinhos aqui que podem dizer que o boi é meu. Mas dinheiro, infelizmente, se você achar dinheiro no chão, dinheiro é tudo igual. Não tem dinheiro, não tem testemunha. Ah, eu sou, né? Ah, não, esse dinheiro é de fulaninho. Não tem identidade de dinheiro. Aí fica mais difícil. Então, isso nos reporta, né, aquela situação de Yeshua. Quando eles trazem um homem, no sábado, eles trazem um homem que tem uma mão mirrada, mão ressequida, né, atrofiada, e ficam esperando para ver se Yeshua vai curá-lo ou não, para poder acusá-lo, né. Aí Yeshua diz assim, um homem não vale mais do que uma ovelha. Você só vai entender o que eles chamam de Novo Testamento, que para nós são os escritos Nazarim, ou seja, os escritos do Nazareno, né? A biografia do Nazareno, ou as cartas, né? As Carral, chamam de igreja, porque é comunidade, tá? Aí carta à igreja, não é carta à igreja, porque carta à igreja aí você já olha a igreja como um templo, aquilo ali, não. Era carta à comunidade, a Carral, né? O ajuntamento de pessoas, a comunidade. E deixa eu olhar assim para eles e ver, né, a podridão, a hipocrisia, né, a falta de humanidade neles, a falta de amor, né? Ou seja, eles pegaram o cara não porque eles queriam que o cara fosse curado, eles queriam só que a situação acontecesse para que eles pudessem acusar Yeshua de estar transgredindo o Shabat. E Yeshua não transgride o Shabat, porque a Torá está aqui dizendo que isso não é transgressão do Shabat. Yeshua diz assim, o homem não vale mais do que a ovelha, né? E aí ele estende a mão, e aí ele cura. Por quê? Porque ele é a vida, Yeshua é a vida, e a vida vale mais do que o Shabat. Então, por isso que ele diz assim, eu sou até Senhor do Shabat, porque ele é a vida. Então a vida é Senhor do Shabat. Estou falando Senhor, né, para você entender, a vida é maior que o Shabat. E Yeshua é a vida. Agora, para isso, né, Yeshua transgrediu para os, né, evangelhos, né, e não cumpre mandamento. Não sabe nem o que é pecado. Yeshua, ele é no caso nem é Yeshua, é Jesus, né? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não cumpre, descumpriu o Shabat, né? Na boca dos cães gulosos, Jesus Cristo não é Yeshua, tá? Yeshua ele cumpre mandamento, ele tem um ensinamento da Torá, ele ensina a Torá. Mas Jesus Cristo não, o ensinamento de Jesus Cristo, Jesus Cristo, né? O ídolo romano católico que os evangélicos adoram também, ele descumpre o mandamento, né? Ele pede dinheiro, né? Ele faz um monte de coisa que não está na Torá, né? Ele descumpre quase todos os mandamentos da Torá, né? É um perverso, desculpa, mas tá? O Jesus Cristo proclamado pela religião é um transgressor dos mandamentos. Agora, o meu Salvador, o Yeshua HaMashiach, não, ele cumpriu todos os mandamentos, né? E ensinou a Torá, porque ele disse assim, não posso ensinar outra coisa que já foi ensinada. Não posso colocar remendo novo e pano velho, não. Não posso. Vamos continuar. Então, ele diz, o homem não vale mais que a ovelha. Se fosse uma ovelha, vocês salvariam a ovelha, né? Vocês tiravam a ovelha do lama, né? Porque a ovelha você vai custar, né? Dinheiro. Né? Mas um homem não vale mais do que a ovelha? Hipocrisia dos caras, que ainda hoje funciona nos templos religiosos. E aí vem mais outro caso. Ele diz aqui, quando edificares uma casa nova. Eu já falei sobre isso em umas paraxás atrás, porque o que aconteceu já tem uns anos. Quando edificares uma casa nova, e se você fizer um primeiro andar, ou seja, né, uma área em cima da casa, coloque uma cerca. Coloque uma cerca para que ninguém caia. E eu não sei se você chegou a... Foi noticiado no Brasil inteiro. Uma criança lá em Recife, uma criança que caiu de um prédio e colocaram a culpa, né,
vamos dizer assim, na patroa da mãe do menino, né? Porque o menino rebelde não quis subir no elevador, né? E aí quem cria filho rebelde, como é que o outro tem que dar educação? Né? Tu cria um filho rebelde, eu é quem tenho que domar o teu filho? Não, tu já criaste um menino rebelde, né? Então eu não tenho culpa do menino, né? Aí vamos, segundo a história, a mulher pediu para ele subir, ele não quis subir, queria descer para ficar com a mãe lá embaixo. Aí ela fechou o elevador. Tem, né? E aí acho que é o menino mesmo que fecha, né? Não sei. E ele desce no elevador. Só que ele desce no andar errado. Alguém já tinha apertado outros botões, né? E ele desce no lugar errado. E, né, na concepção dele, ele achou melhor escalar o prédio. Mas peraí, uma criança consegue escalar uma área? Né? Não tinha uma cerca não para ele não poder pular? Uma criança consegue pular? Tá aqui. Quem fez o prédio que foi o culpado, que não colocou a cerca para a criança não pudesse pular. Mas como, né, eu estou apontando para o celular porque eu tenho a Bíblia aqui, né, a Torá aqui no celular, não é no livro. Mas como hoje a humanidade não segue os princípios, os mandamentos do Eterno, né, a justiça é de homens, não é do Eterno, então tentaram culpar, né, a patroa, né, da empregada por negligenciar, por abandono de incapaz. Imagina, abandono de incapaz. Não, né? Não, abandono de incapaz é quando você, né, abandona mesmo, não foi abandono. O menino simplesmente ficou no elevador e ele sabia mexer ali e acabou fazendo o que quer. Rebelde, filhos rebeldes que não honram pai e mãe, não vão honrar pessoas mais velhas também. E aí, o que é que a Torá diz? Quem não honra pai e mãe morre cedo. Vamos continuar. E aí agora vem a questão da defamação. Um homem ou uma mulher se casa e aí, naquele momento, ele descobre que ela não é virgem. Né? Aí tem todo aquele negócio, ele vai ter que provar que ela não era virgem. Aí ela pode mostrar né, os vestígios da virgindade dela, e se ele não quiser mais, ele vai ter que pagar uma quantia, né? E o texto é bem explicativo, não preciso explicar. Trairás ambos, né? E aí vem também a questão, né, o cara pegar a mulher, e se for na cidade, e se eles forem casados, né, ambos serão mortos, mas se for no campo, né, ela não será morta, porque ela gritou e ninguém ouviu. Né? Na cidade, se ela gritar, todo mundo vai ouvir, ou seja, se ela não gritou é porque ela também estava gostando. Mas no campo, ela pode até estar gostando, mas tem a cláusula que ou seja, a questão da dúvida, ela gritou ou não? Então, como estava no campo, ela pode ter gritado e ninguém ouviu, ok? Agora vamos para o 23. Aí ele vai falar as condições que o homem pode entrar na Carral, né? Ou seja, no templo, no Beit HaMikdash ou não. Se ele tiver algum defeito, Mas são os levitas que trabalhavam na Avodá, no serviço, né? Do Mishkan, né? Do tabernáculo, do Beit HaMikdash. Não podia ter defeito, né? O levita não podia ter defeito. É porque vocês acham que só era... cortou o bezerrinho ali, jogou o sangue. Não, era sacrifício direto, um atrás do outro. Os caras não descansavam não. Era balde de água subindo, eles faziam aquele negócio de formiguinha. Balde de água indo e balde de sangue voltando. Balde de água indo e balde de sangue voltando. Vamos lá. Então essa pessoa, né, aí tinha cinza para apanhar, né? Eu sou levita, eu canto na igreja. Quem disse que o serviço de levita é cantar? Quem inventou foi Davi. Quem inventou esse negócio foi Davi.
Levita é outra coisa. Levita é trabalho pesado, né? Cantarolar. Quem inventou isso foi Davi. Levita, os filhos de Asaf, que são os filhos de Coré. Os filhos de Coré fizeram salmos lindos, né? E Coré foi aquele perverso, né? Mas os filhos dele não caíram no buraco com ele, não. Caíram a turma aqui, né? Interessante, né? Então, quem inventou esse negócio de levita cantar foi Davi. Levita, no máximo, tocava trombeta, o chofar. Vamos lá. Nenhum amonita, né, o 23:3, nenhum amonita ou moabita pode entrar em la Kahal de Adonai, e ninguno de su será hasta la 10ª generación pode entrar em la Kahal de Adonai, ou seja, na comunidade. Não pode fazer parte. Não pode fazer parte do povo da terra. Os amonitas, os moabitas. Por quê? Porque eles nos supleram com Lechem e Maim quando estavas em caminho depois que saliste de Mitzrayim, porque empenharam a Bilã, el hijo de Beor, de Petor, em Aram-Naharaim. Pero Adonai tu Elohim no escuchó a Bilã, mas bien Adonai tu Elohim volvió la maldición em berajá, em benção para ti, porque Adonai tu Elohim te ama. ¿Por qué Él te ama? Porque tú cumples los mandamientos dele. Agora vamos voltar um pouquinho. Por que amonita e moabita? Volta o tempo, lá para trás. Abraham e Ló. Abraham e Ló separam-se. Ló vai para Sidônia morar perto, torna-se juiz, né? Tanto que os caras dizem, quem te colocou como juiz sobre nós? Porque Ló tinha dinheiro. Então tinha dinheiro, tinha condições, né? Tinha presença, né? Estou esquecendo a palavra, mas você está entendendo o que eu estou tentando dizer. E aí a cidade, né, não tem nada a ver com a Paraxá, a cidade passa por aquele processo e os pobres reclamam que estão sendo humilhados demais, e aí a religião ela diz que foi por causa da promiscuidade que Sidônia e Amorá foram destruídas. Não foi assim. Elas foram destruídas porque elas não queriam praticar tzedakah, ou seja, caridade, justiça. Elas não praticavam como é que eu posso dizer? A humanidade, deixavam as pessoas mais pobres morrerem de fome. Então o Eterno vai escutar o clamor, né, dos mais oprimidos e destrói toda a cidade. Acredito que os pobres não foram destruídos porque eles viviam fora da cidade, né? E Ló sai com as 2 filhas, a mulher morre pela estátua de sal, porque ela não podia ver, né? E como tal foi que aconteceu. E aí as meninas, para elas, vamos entender o lado delas, as meninas, para elas, o mundo se acabou, só tem eu, tu e papai, né? Então vamos coabitar com o papai. Não esperaram, né? Foram morar nas montanhas, perderam tudo, foram morar nas montanhas, viraram morador da caverna. Ou o outro lado também, acabou-se os homens do mundo, só tem papai, então vamos pegar ele. Porque naquele tempo, o tesouro da mulher era dar descendência. E para elas, vamos dar descendência para papai, porque também não tem mais mulher para papai. Então vamos dar descendência para papai. O nome dele continuar. Só que o nome dele continuou muito mal. Porque essa turminha aqui é quem deu, né? Elas duas foi quem deu origem a essas 2 turminhas aqui, essas 2 desgracinhas. Os amonitas, né, e os moabitas.
são um. Eu não lembro agora, mas a Torá explica: os moabitas é descendente de uma e os amonitas descendente da outra. Incesto dá nisso. Aí lembra daquela questão do Canaã, né, que Noa amaldiçoou o bisneto, lembra? Então, foi um incesto ali também. Eu já expliquei isso em outros vídeos aí, não vou explicar agora. Então, por isso que os amonitas e outra contrataram Bilã. Ainda havia a questão da inveja, contrataram Bilã para Bilã amaldiçoar o povo de Israel. Então, e aí vem mais para frente também, ele diz assim: os Amaleque, destrua Amaleque por completo. O Eterno diz, porque Amaleque foi um fuleiro, né? Eles atacaram você, né, por trás, pegando os mais fracos que vinham atrás, no caminho quando eles saíram do Mitzray, do Egito. Então, Amaleque deve ser destruído por completo. E aí, sempre a gente tem que falar, Saul, né? Saul teve a oportunidade de destruir Amaleque e não destruiu, né? Ainda deixou o rei vivo. E aí esse rei mantém a descendência de Amaleque. Quando chega lá na frente, né, no livro de Esther, aí você vai ver a Amaleque tentando destruir o povo de Israel, porque eles não esqueceram que foram dizimados por Saul. E poucos ficaram vivos. Saul deixou mulheres, o gado, e deixou o rei vivo. E lá na frente, Israel quase paga, foi dizimado pelo rei Artaxerxes, né? Se não fosse Esther, né? Mas assim, né? A história vai acontecer e o Eterno sempre coloca a salvação antes de acontecer, né? Esther foi colocada ali, né, para salvar o povo de Israel, para que o povo de Israel lembre-se que lá atrás, né? E aí o Mordecai, o tio dela, e aí eu tenho o nome do outro lá, que eu esqueci o nome dele, que é nem bom lembrar, né? O safado lá, que tenta criar o decreto para destruir todo o povo de Israel. E aí o rei vai e inverte o decreto. E a forca que ele preparou para Mordecai, o judeu, serviu para ele. Vamos continuar. Mais para frente também ele fala que quando sair a guerra, o homem tem que estar purificado. Se não tiver, se pegou alguma coisa impura, ele vai se banhar até anoitecer e vai ficar impuro. Porque Adonai, tu Elohim, se mueve em tu acampamento para liberar-te e entregar-te seus inimigos. Por que ele está dizendo isso? Volta um pouquinho no 12. Tienes que incluir uma paleta com tu equipo e quando evacues, cavarás um hueco antes e depois cobrirá tu excremento. O gato não faz, né? Mas o ser humano não faz, porque o ser humano é nojento. O que a gente encontra por aí assim? Por isso que o mundo está nessa desgraça que está, nessa perversidade. Porque o camarada vai, faz o negócio e não enterra. Você sabe o que eu estou falando. Agora, interessante é que a Torá diz assim: o Eterno anda no acampamento, né, para libertar vocês. Aí o Eterno olha assim: mas que povo nojento, né? Vou libertar, eu não vou libertar, que povo nojento, né? Não consegue. Uma paleta, uma pá, quando você evacuar seu intestino, né, cave e feche. Mas o gato faz, né? O ser humano dificilmente faz. Não, todo mundo tem banheiro em casa, tudo bem. Tem fossa, tem esgoto, mas tá falando de acampamento, né? Você indo lá pela rua aí, você encontra. E aqui agora, quando hagas um voto, essa é boa. 21 do 23. Quando hagas um voto, Adonai teu Elohim, não te morrarás em cumprimento de ele. E aí vem mais uma instrução, né? Que é do voto.
quando você fizer um voto, trate de cumpri-lo rapidamente. Por quê? Jacob, ele diz o seguinte, o texto diz que o Eterno não gosta de tolos, que faz voto e não cumpre. Né? Segundo Jacob diz assim, olha, vocês não sabiam o que vai acontecer daqui a 10 minutos, então não prometam nada. Não prometam nada que vocês não possam cumprir. Né? E Yeshua diz assim, Yeshua potencializa isso aqui. Ele diz, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem não jureis por nada, não jureis nem pelo fio de cabelo que vocês não conseguem tornar branco ou preto. Né? Ou seja, fazer voto é pecado. Fazer voto é pecado. Por quê? Porque quando você diz que pode fazer alguma coisa, no futuro, quando você não sabe nem o que vai acontecer daqui a 1 minuto, você está se colocando no lugar do Eterno. E se colocar no lugar do Eterno é pecado. Né? Mas o povo, eu prometo que eu vou fazer isso. E preste bem atenção que os momentos que você faz promessa são nos momentos mais felizes da sua vida e nos momentos mais tristes. Então é bom você manter uma média. Não se alegrar muito e não se entristecer tanto. Quando você está muito triste, na amargura, na depressão, você fica pensando assim, se eu sair dessa, eu prometo que não sei o que, não sei o que. Aí sai do negócio e não cumpre nada. Aí quando você está muito alegre, eita, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois não faz nada. É assim. E aí você peca, né? Por prometer e não cumprir. E aí é o que está. Quando você promete, até você cumprir, você fica em pecado. Tá? Vamos ler o texto? Para ver se não é assim. Se, 22, se escolhes não hacer nenhuma classe de voto, isso não será pecado para ti. Então vamos voltar. Quando 21, quando hagas um voto a Adonai tu Elohim, não demorarás a cumprimento. El cumprimento de ele, porque Adonai tu Elohim de cierto lo demandará de ti, e no hacê-lo será tu pecado. Se você não fizer, será teu pecado. Ou seja, fazer voto é pecado. Se escolhes não fazer nenhuma classe de voto, isso não será pecado para ti. Ou seja, é melhor não fazer voto. Mas o que as igrejas hoje, as denominações ensinam, principalmente o catolicismo, é você fazer voto e promessa, né? É uma desgraça. Pero se um voto passa tu lábios, tendrás cuidado de comer, de cumprir, de acordo a lo que voluntariamente prometiste a Adonai tu Elohim, lo que prometiste em palavras habladas em voz alta. Quando entres en la viña de tu hermano, puedes comer suficiente. Ou seja, aqui já vai entrar em outra situação. Falou, cumpre. Então, melhor não falar nada, melhor não cumprir. Ou melhor não falar nada, porque aí você não fica com a dívida de cumprir. E aí ele diz, quando você entrar na vinha do seu irmão, né, você pode comer uvas para satisfazer tu apetite, pero não pondrás nenhuma em tu cesta. Ou seja, você pode comer, mas jogar na cesta não. Ele está dizendo isso, não é para a pessoa que vai comer, não. Ele está dizendo para o dono da vinha. Tá comendo? Tá, beleza, pode comer. O dono da vinha vai ver, tá comendo, tá, beleza, pode comer. Só não pode levar. Aí você não teve o trabalho de plantar para você levar. Não, estou com fome, então pode comer. Quando entres en el campo de tu hermano donde cosecha granos, puedes arrancar espigas con tu mano, pero no pondrás la hoz en el grano de tu hermano. Agora o 24. Se um homem toma uma mulher e se une com ella, e viene a suceder que lo la encuentra agradable,
porque ele, lá encontrado impura em alguma forma, ele escreve, ele get, se lo entregue a ella a sus manos e la envia fora de sua casa. Essa passagem aqui está relacionada ao que Yeshua diz assim, os caras chegam para Yeshua, sou os saduceus, tá? Que não acreditam na reencarnação. Perdão, que não acreditam na ressurreição. Reencarnação não existe. Mestre Maria, né? Homem, eles estão querendo pegar Yeshua nessa palavra aqui, porque Yeshua vai explicar. Um homem teve a mulher teve sete maridos, todos morreram. De qual será ela? De qual marido será ela no Olam Rabá, no mundo vindouro? Porque eles não acreditavam em ressurreição. O saduceu, para eles, essa vida aqui acabou. Tanto que Shaul Rachalia, Paulo, diz assim, ele está falando por isso saduceus, se a nossa vida, a nossa existência consistisse só nessa vidinha aqui, seríamos as criaturas mais miseráveis do mundo, já existiu, né? Mas não, existe uma vida depois, né? Não depois da morte, mas depois da ressurreição. Entenda, vida após a morte é espiritismo. A palavra espírito não existe no hebraico, então não existe vida após a morte. Vida após a ressurreição é outra coisa. Você vai ressuscitar e existe uma vida. É isso que Paulo está falando, que existe uma vida depois da ressurreição. Coisas que os saduceus não acreditavam. E eles eram Yehudim, né, judeus, e tinham cadeiras no Sanhedrin, né, no parlamento, lá no Sanhedrin, que é o lugar de discutir, na Beit Knesset, né, na sinagoga e por aí vai. E aí, Yeshua diz assim, não vai ser nenhuma. Moshe escreveu aqui, quando você vai dar uma carta de divórcio para ela. Moshe permitiu que vocês dessem. Bom, se Yeshua está dizendo que Moshe permitiu, isso aqui foi pensamento de Moshe? Não partiu do Eterno? Porque para a gente toda a Torá é do Eterno, né? Mas Moshe era o homem do Eterno, né? Ele não ia escrever algo que o Eterno não concordasse, de maneira nenhuma, né? Que o homem conversava com o Eterno, face a face, né? Tinha intimidade. Estou dizendo que ele via o Eterno face a face, não quer dizer isso, né? Ele tinha intimidade suficiente, e interessante é que Moshe tem intimidade suficiente, mas os evangélicos não querem cumprir os mandamentos, né, que Moshe escreveu, não querem. Mas Moshe era um homem que via o Eterno face a face. Poxa, se ele via o Eterno face a face, conversava com o Eterno como se estivesse falando frente a frente, né? Aí ele escreve e você acredita nisso e não cumpre o que ele escreveu? Pô, né? Hipocrisia. Bando de hipócritas, não é não? Não, mas isso aí não. Isso aí Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou tudo, né? E Yeshua HaMashiach não. Então, 38 já, caramba, o assunto é muito bom. Então, ella se va de la casa de ele, va y se hace la mujer de otro hombre. Pero el segundo hombre le escribe un ger y se lo entrega ella a sus manos y la envía fuera de su casa. El segundo esposo con el cual ella se casó muere. Certo? Aí vai, El tal caso, su primer esposo, quien le envió fuera, no puede tomar otra vez como mujer, porque ahora ella está profanada. Es abominação delante de Adonai. Sei. São dois assuntos dentro, né, de um só. Moshe deu permissão a você dar carta de divórcio. Aí Yeshua diz assim, mas no princípio não era assim.
No princípio era deixa o homem pai, deixa a mulher e o homem pai e mãe e una-se a sua mulher. E eles se tornam uma só carne. Mas aí a gente volta antes de Moshe. Quem foi que fez isso? Abraão teve 2 mulheres e depois teve mais umas 3 ou 4, 5, 6, não sei quantas. Né? Isaac foi o único cara que a Bíblia comenta que ele só teve uma mulher. Isaac foi quase criado por vó, né? Porque Sara era bem velhinha quando teve Isaac. Formosa, mas era bem velha. Então Isaac foi criado com vó. Então era aquele cara meio, né? Meio molenguinha. Né? E tanto que ele passa muito tempo de luto pela mãe. Né? Passa 3 anos, eu acho, não sei, não lembro por quantos anos. Eu sei que com 40 anos é que ele casa com Rebeca. Isaac é o único cara que, né? Ou seja, Isaac tinha alguns traumas, não sei. Né? Aquele negócio de ficar deitado e o pai querer cortar o pescoço, não sei se virou trauma na vida dele. Mas ele é o cara que criou os 2 filhos de maneira errada. A gente estudou isso lá atrás. Isaac criou os 2 filhos de maneira errada, amava mais a um e abominava o outro, porque o outro era estudioso da Torá, o Jacó, né? Jacó, né? E Esaú, né? Esav, era o caçador. E aí vem Jacó, 4 mulheres. Saul, 4 mulheres também, se não me engano. Aí os filhos de Jacó, né? Nem comenta, mas com certeza os caras tiveram mais de uma. Né? Aí vem o rei Davi, 6 ou 7 mulheres. E era um homem segundo o coração do Eterno. 7 mulheres, ainda pegou a mulher do outro. E aí vem Salomão nesse fato. Né? Salomão acho que tinha mulher só como bijuteria, né? Como tesouro, não que ele se satisfazesse com essas mulheres, não. Era só para dizer que o reino dele era grande. Essa é uma situação. Mas Yeshua usa isso para explicar a questão de quem vai ser a mulher. Certo? De quem vai ser a mulher. Porque anterior a gente leu sobre isso, né? Se o meu irmão casa com a mulher morre, né? O teu irmão casa e a mulher morre, né? Aí o irmão mais novo tem que dar descendência para o irmão. Né? Se não me engano, a gente vai ler isso aqui ainda. E se aí vem aquela questão, né? Poxa, eu vou dar descendência para o meu irmão? Se a herança é toda minha agora? Né? Vou nada. Né? Foi o que aconteceu com os filhos de Erudá. Mas aqui a gente está falando de divórcio. Né? De divórcio e de adultério. Não era proibido se divorciar. E a mulher ficava livre para casar com o outro. Certo? Agora a gente vai falar de adultério. Eu não quero mais essa mulher. Ela teve não sei quantos filhos, se acabou, vou dar uma carta de divórcio. Mas não é assim não. A carta de divórcio, ela estava levando uma boa grana do cara. A carta de divórcio, ela não saía sem nada. Ela estava levando uma boa grana. E aí o cara já pensava, ela vai levar tudo isso meu. É melhor arrumar outra mulher, ter outra mulher do que me divorciar dessa. E aí eles teriam 2, 3. Né? É permitido pela Torá ao homem ter mais de uma mulher. Quer contestar, problema teu, mas não é pecado. Hoje é que as mulheres não aceitam isso. Segundo, né? Hoje as mulheres não querem nem homem mais, só quer mulher com mulher agora, né? As mulheres não querem nem mais homem. Né? Quanto mais dividir o homem com outra mulher, não querem, mas querem outra mulher sem o homem. Por aí vai. Então, tá bagunça. Então, e o cara dizia assim, rapaz, tá, mas vou dar carta de divórcio, então, eu tenho muita posse, vou dar carta de divórcio. Então ela levava uma boa parte, né, dos bens dele. E aí ela estava livre
de coisa que a religião hoje não aceita. Dentro do protestantismo mesmo, tem denominação que se a mulher for divorciada, já era, acabou, não tem perdão para ela. Tem perdão para o criminoso, né? O criminoso pode se chegar à denominação, né? O bandido pode, o assassino pode, o ladrão pode, né? O mentiroso pode, mas a mulher divorciada não pode, ela está banida. É praticamente quase banida. Não, você não pode fazer nada aqui mais. Você é um resto, você é um trapo de imundície. É o que a religião diz com a mulher divorciada. Fica na tua religião se tu quiser. Se tu gosta de ser maltratada desse jeito, o Eterno não te maltrata não, tá? A palavra do Eterno não te maltrata, mas a religião te maltrata. Então, tu escolhe. E aí... O segundo marido, aí ela vai se casa com outro. Aí o segundo marido também não gosta dela e aí dá a carta de divórcio também para ela. O primeiro não pode pegar ela de volta, não pode casar com ela de volta. Porque se ele casar com ela, isso é abominação. Ou seja, ela volta adulterada porque ela foi de outro homem. Agora, isso só acontece se der carta de divórcio? Não. O adultério está aí, em a mulher ter relações com outro homem e voltar para o homem dela. Se ela sair e ter relações com outro homem e ficar com aquele homem, não é adultério, né? Simplesmente foi uma escolha. Mas se ela vai e volta, aí ela volta adulterada. Ela sai do leito do marido dela, deita com outro e depois volta para o leito do marido dela. Não, ela volta adulterada. O adultério está aí, na volta. Não é adultério se ela for e ficar. É adultério se ela voltar. Aí ela volta adulterada, então ela comete adultério. A mesma coisa o homem. Ok. E agora vem toda aquela questão da dívida, né? Se você emprestar alguma coisa ao teu irmão, né? Você não pode, não entrarás em sua casa para tomar lá prenda, né? Ou seja, tem toda aquela questão, a roupa de dormir você tem que dar a ele. Aí quando for de manhã você pega a roupa de dormir e dá a roupa de passar o dia e por aí vai. É bem interessante isso aqui que eu já expliquei nas paraxás passadas, né? Não vou explicar agora. E aí ele diz, né, recuerda que foste escravo em Mitzrayim. Continuando, ele vai falar dos grãos, né, da colheita e por aí vai. E se há uma controvérsia entre homens e eles vêm por mishpat, juízo, e los shoftim, juízos, dictam. Então, os juízes, né, dictam sentença a favor del tzadik e condena al perverso. Então, se el perverso merece ser azotado, el juiz lo hará azotar em sua presença. El número de azotes será proporcional à sua ofensa. Se é caso de morte ou se é apenas caso de açoite. Aí, né, se você quiser entender isso, você vai no canal, no meu canal aí e tem assim, Yeshua foi condenado por quem, né? Por quem Yeshua foi condenado? Pela política ou pela religião? E por aí vai, né? O título é esse aí. Yeshua foi condenado pela política ou pela religião? Então, e a quantidade de açoites, né, de açoite, não podia ser mais de 40, né? Tinha que ser até 40. Aí, não, o que ele fez só vale 20, só vale 10, né? Só vale, por aí vai. Porque se der mais de 40, aí você não está dando o corretivo na pessoa, você já está humilhando, é o que a Torá diz. Se der mais de 40, você vai estar humilhando a pessoa e não dando apenas o corretivo. Yeshua, ele foi humilhado. Aí vem um texto interessante agora, né? Porque se dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles for pegar nas partes íntimas de um, a mão dela será cortada, porque foi golpe baixo, né? Você vai entender.
Não tendrás um peso justo e tendrás uma medida perfeita, né? E justa, para que prolongues tus dias em Hairetz, né? Não tendrás em tu casa dos juegos de medidas, uma grande e uma pequena, né? Não tendrás em tu casa dos juegos de peças, um pesado e outro ligeiro. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas, né? Ou seja, medidas diferentes para a mesma pessoa e pesos diferentes para a mesma pessoa. No caso, o ditado é mais ou menos assim: não terás 2 pesos para uma medida. Você pega a medida, aí dependendo da pessoa você bota um peso ou outro. É a questão da hipocrisia do sistema religioso, né? Chega o pobrezinho, o cão guloso da lei, quer nem saber. Aí chega o cara de carrão, todo bonitão, ó, o cão guloso vem aí, vem cá. Ou seja, está usando 2 pesos e está usando 2 medidas, né, diferentes. E aí vamos terminar, porque, né, todos los que hacen estas cosas, los que hacen lo injusto, son abominación a Adonai, tu Elohim. Né? Como ele te esperou em el camino, atacou aqueles. Aí pronto, aí ele vai falar de Amaleque. Recuerda lo que Amaleque te hizo en el camino quando estavas saliendo de Mitzrayim. Como ele te atacou en el camino, atacou a aqueles a la retaguarda, a aqueles que estavam exhaustos e esforçando-se detrás quando estavas cansado e débil. Ele não temeu a Elohim. Amaleque conhecia Elohim, mas ele não temeu. Por lo tanto, quando Adonai do Elohim te haya dado descanso de todos tus inimigos que te rodeiam, a Hairet, que Adonai do Elohim te está dando como tua herança para possuir, borrarás toda a memória de Amaleque de debaixo del Shammai. No olvidar. Ok? Hoje ainda tem a Malequita vivendo por aí, infelizmente. Quem vai acabar com isso é Yeshua HaMashiach quando voltar no seu reino. Essa foi a Torá de hoje, muito boa, por isso que eu gastei 52 minutos. Né? São mitzvot, são decretos, juízos do Eterno que a religião não gosta de cumprir. Mas se não cumprir, não vai estar no Olhão Rabá, não vai estar no mundo vindouro. E Yeshua disse assim: se você não cumprir o menor mandamento que você quer, você não vai estar no mundo vindouro. Né? Aquele que disser amém neste mundo, dirá amém no mundo vindouro. Vou recitar Birikat Kohanim e vamos terminar a paraxá de hoje, que eu gostei muito. Né? Até relembrei muita coisa. Né? A Torá é assim, está já terminando. Né? São 52, 54, dependendo do ano, porções. Quando termina, a gente começa tudo de novo, relembra tudo de novo e isso nos dá sabedoria para o dia a dia, para a gente viver em paz com esse mundo tenebroso. Birikat Kohanim. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha, vihuneka itzah Adonai panav elecha veyetzelecha, Shalom. Elohim melech neman, Elohim é rei fiel, e vedetut vet haimet, vehaimet eshahet ether. Conhecereis a verdade vos libertará. E em Mitzvah Hashem, se a Senhor Eterno permitir, estaremos aqui de volta com mais uma porção semanal da Torá. A próxima, Kitavô, quando entrares, né? Aí, quando você entrar na terra, aí ele vai dar instruções, né? Para quando as pessoas entrarem na terra. Aqui é quando saíres, a de hoje foi quando saíres a batalha, quando saíres, por aí vai. E agora é quando entrares, a próxima semana, né? As pessoas reclamam, o vídeo é muito longo, tem como eu explicar isso com 5 minutos, 10 minutos? Não tem. Não tem mesmo. Bom? Então um abraço a todos, um ótimo Shabbat e até a próxima semana, se assim o Eterno nos permitir. Mitzvah Hashem. Shabbat Shalom!